Mas afinal, o que é Liberta-te? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Pablo Barbosa. Eu sou aluno de Direito, pesquisador, História do Cristianismo e apaixonado por filosofia e teologia. Há mais de 10 anos, eu fiz um encontro religioso e daí eu comecei a participar de forma mais ativa na Igreja Católica. Quando eu fui participando da igreja, eu fiz vários encontros. Encontros aqui na minha paróquia mesmo, na Canção Nova e em outros lugares. Eu também tive a oportunidade de estudar, de ler em alguns livros, como os livros do professor Felipe Aquino, do Daniel Hawkes, do Thomas Woods, do Robert Spencer, do Dr. Scott Hahn e muitos outros. Além disso, eu também fiz alguns cursos com o Padre Paulo Ricardo, Padre François Costa e também o professor Felipe Aquino. Eu não sei vocês, mas quando eu começo a estudar um assunto, quando eu começo a ler a respeito, e eu gosto muito, isso começa a fazer parte da minha vida. E aí cai no nosso vocabulário, a gente começa a falar mais sobre tudo isso. Então, quando eu fiz essa experiência na igreja, comecei a estudar, a ler, a fazer cursos, depois de um tempo estudando esses assuntos, eu fui convidado por algumas pessoas que já estavam na caminhada, que já estavam na igreja católica, para fazer palestras, pregações e ministrar formações. E imagina vocês, é claro que eu aceitei, né? Fica aqui então esse registro, alguns registros, né, de momentos em que eu estava pregando, que eu estava tocando, ministrando formações, aqui na paróquia. E nesse tempo de pregação, de formação, dando formações, pregando encontros, eu descobri algo muito importante. Eu descobri que existem pessoas que gostam e que têm muita curiosidade para aprender sobre filosofia. Eu aprendi que existem algumas pessoas que também têm curiosidade sobre teologia, que querem aprender mais. Mas quando o assunto é a história do cristianismo, eu vi que as pessoas não estão só querendo, que elas têm só curiosidade para aprender a respeito da história do cristianismo. Eu vi que as pessoas estão cansadas de ouvir a história do cristianismo sendo contada a partir de um ponto de vista tendencioso. Muitas vezes parece que, em alguns lugares, algumas pessoas, elas contam a história do cristianismo não buscando a verdade, não querendo dizer o que realmente aconteceu, mas querendo manipular a verdade. Então, para ajudar essas pessoas que nós fundamos a Liberta-te. Nós queremos que a Liberta-te que ela seja um caminho seguro para os jovens que buscam conhecer a verdadeira história do cristianismo. Por que um caminho seguro? Por que um caminho reto? Porque foi isso que eu passei. Quando eu comecei a estudar a história do cristianismo, eu gostei muito. Eu vi que é um caminho muitas vezes tortuoso, que existem muitas pessoas falando sobre o assunto, só que às vezes os lugares que a gente vai aprender, as pessoas que vão dizer a respeito da história do cristianismo, não é um caminho reto. Muitas vezes, como a gente falou agora há pouco, estão ensinando de maneira tendenciosa. Então, como eu já passei por esse caminho, eu sei como chegar lá, eu quero também, por meio da Liberta-te, levar as pessoas lá. É como dizem, o caminho mais curto entre o ponto A e o ponto B vai ser sempre uma reta. Então, para você alcançar esse objetivo, vai na reta, vai reto. E é isso que a Liberta-te quer ser. Então, vou contar para vocês agora a nossa missão. Nós ajudamos jovens a conhecerem a verdadeira história do cristianismo e fornecer a eles as ferramentas necessárias para combater as injustiças intelectuais. Tudo isso por meio de um programa organizado, direto ao ponto e historicamente comprovado. Exatamente. Eu vi que existem muitas injustiças intelectuais sendo feitas a respeito da história do cristianismo. Às vezes são mentiras mesmo, inverdades, coisas que as pessoas falam que não tem nada a ver com a realidade. Coisas que as pessoas falam que está deturbando, que está fazendo um desserviço, está falando mal da igreja. Às vezes a pessoa nem sabe, porque já aprendeu assim. Então, para combater essas injustiças intelectuais que acontecem, é que nós fundamos a Liberta-te. Essa é a nossa missão. E você está pensando assim, pô, Paulo, mas como que vocês vão fazer isso? Nós vamos fazer isso através de um programa organizado. Quantas vezes que você já passou por isso? Vai estudar uma coisa, aí tem que pegar um livro, pegar outro, e ver um vídeo aqui, tá tudo desorganizado, às vezes o conhecimento, o conteúdo. Por isso, eu já conheço. Então, eu fiz do modo que ficou organizado. Também ficou direto. Eu sei que o seu tempo é precioso. Então, vai ser organizado, direto ao ponto, e algo que é muito importante. Talvez uma das coisas mais importantes, historicamente comprovado.
Eu não vou aqui pegar e falar a minha opinião sobre tal coisa, a minha opinião sobre aquilo lá. Vamos trazer os fatos. Vamos trazer aí os argumentos históricos e apenas mostrá-los. Então, vou dar aqui uma pitadinha e falar um pouco a respeito dos temas, alguns dos temas que a gente vai tratar aqui na Libertate. Idade Antiga e o nascimento do cristianismo. Imagine você, como é que será que era o tempo que antecedeu Jesus, a vinda de Jesus? Como será que eles viviam? Quais eram os costumes deles? A igreja primitiva, depois da morte de Jesus, aquele tempo ali, como é que foi tudo isso? Além disso, a gente também vai ver como que a palavra que Jesus pregou há mais de 2000 anos chegou até hoje. Você já teve essa curiosidade? Eu me perguntava muito quando era mais novo. Nossa, aí Jesus veio, aí ele pregou, tal, aí ele mataram ele sofreu, ele ressuscitou, ele pregou, os apóstolos também tinham os discípulos, mas e aí? Como é que foi isso? Como que se deu? Como que chegou até hoje? Além disso, a gente vai falar também como que seria o mundo sem a intervenção da Igreja Católica. Daí talvez, infelizmente, as pessoas podem até se perguntar assim, uai, como é que ia ser o mundo sem a intervenção da Igreja Católica? Uai, nada demais. Mas se enganam profundamente quem acredita que que o mundo seria o mesmo. A Igreja Católica tem uma contribuição científica, intelectual, obras de caridade gigantesca, sem sombra de dúvida. Sem a Igreja Católica, o mundo não seria o mesmo. As contribuições que a Igreja Católica fez para a humanidade são maravilhosas. E eu vou ter a alegria de falar delas aqui no Libertate. Além disso, a gente vai falar também a relação entre a ciência e a igreja. E aí, outra coisa, né, que a gente está acostumado a ouvir. Porque a ciência e a igreja e a fé não andam juntas, elas não podem. A pessoa que tem fé não pode acreditar na ciência. Nada mais errado, né? Sem sombra de dúvida que quando a gente está falando do cristianismo, da igreja católica, eu posso assegurar para vocês que aí sim a ciência e a fé elas andam juntas, a razão e a fé andam juntas. Estudando a história da igreja, história do cristianismo, a gente vai perceber isso, que a igreja teve muitas contribuições científicas. Padres, monges, religiosos, católicos, investimento até de dinheiro, até que a própria igreja investiu na ciência. Então, eu quero falar sobre isso também aqui na Libertate, que essa história de que ciência e igreja e fé não combinam, não é muito bem assim não. História da Idade Média, da Inquisição e das Cruzadas. Outra coisa que o pessoal muitas vezes usa, a gente costuma ver até já como um porrete para bater na Igreja Católica, falar da Idade Média, das Cruzadas, da Inquisição. A Igreja matou muita gente, a Igreja torturava. Quantas vezes você já ouviu isso? Poxa, eu ouvi isso demais. É claro, Idade Média. Existiram trevas? Sim, como em qualquer tempo existe. A gente olha de hoje, da nossa realidade para lá, é claro que a gente vai ver que a moral daquele povo já não era tão refinado quanto é hoje, sem sombra de dúvidas. Mas como diz o João Paulo II, São João Paulo II, existiram trevas, mas as luzes foram muito maiores na Idade Média. As cruzadas, a Inquisição, a tortura, morte, perseguição, será que foi bem assim? Qual será que era o contexto? O que estava acontecendo? As cruzadas, os católicos saíram lá da Europa do Ocidente para ir para o Oriente, para de sangue, para matança. Não, a gente sabe que não foi bem assim. A gente sabe que o pessoal do Oriente estava sendo massacrado, eles estavam perdendo terreno e pediram ajuda para os católicos do Ocidente. O Oriente pedindo ajuda para o Ocidente, católico ajudando católico. Os muçulmanos estavam crescendo. Então, foi uma resposta católica de ajuda para os seus irmãos lá do Oriente. Temas contemporâneos também, como o protestantismo, né? Como que se deu? Qual que era o contexto da época? O protestantismo. Né? Hoje a gente tem tanto contato com protestantes, a gente vê como que se deu tudo isso. Como que aconteceu? A Revolução Francesa, muitas vezes a gente estuda na escola os impactos de tudo isso, e muitos temas também da atualidade. Então, eu acredito que se você gostou, se você está curtindo, se você está curioso, fique ligado nas nossas redes sociais, porque lá nas nossas redes sociais a gente vai estar postando mais a respeito desse conteúdo. Então, fica aqui então o meu muito obrigado, meu agradecimento. Muito obrigado a você que esteve aqui, que está curtindo, que está vendo, está aí dando a sua atenção, o seu precioso tempo. Muito obrigado. E para finalizar, eu quero falar aqui
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. É isso que a Liberta-te quer fazer. Por meio da verdade, trazer a verdade, e a própria verdade vai nos libertar. Então é isso aí, um forte abraço, muito obrigado, fique com Deus e até mais.